Bom, gente, eu estava aqui, né, meditando, e eu falei assim, por que não gravar, né, isso que eu estava aqui meditando? Eu estava lembrando aqui da história de três homens que nasceram praticamente quase que na mesma época, né, e com caminhos tão diferentes, há muito tempo atrás, há mais de 2000 anos atrás, nasceu Jesus Cristo. Nasce Jesus Cristo, nasce Saulo e nasce um homem chamado Barrabás, né? E eles crescem, né? Jesus nasce ali na Galileia, né? E ali também tem Saulo, na cidade de Tarso, e Barrabás, né? Também, que também nasce ali na Judéia. Só que com caminhos bem diferentes do outro e com a história incrível, né? Como que se cruza anos depois a história desses três cruzam, batem um de frente com o outro. Diz que então nasce ali, né? Um grande rabino estudado nas tradições judaicas, né? Estudado nas leis, né? Junto com os mestres da lei, né? Que era Saulo. Saulo, ele estuda aos pés de Gamaliel, que era parente, neto, se eu não me engano, de Hilel, que era um dos maiores mestres da lei de Moisés, né, que vivia ali em Jerusalém. Então, Saulo de Tarso, ele estuda aos pés de Gamaliel, de Hilel e de Gamaliel, né? E ele cresce, né, assim, estudando a lei, né, conhecendo a lei, obedecendo à risca tudo o que a lei ordenava. E nasce também Jesus Cristo, o rabino, né, Galileu. Jesus Cristo, ele já ensinava, não como Hilel, como Gamaliel, como os mestres da lei, como aqueles fariseus. Ele ensinava com a autoridade dele mesmo, a autoridade dada pelo Pai, por Deus. E diz que Jesus Cristo, então, ele começa a pregar o amor, a verdade, né? Jesus Cristo começa a pregar o arrependimento e, e isso incomoda, né, aquele povo dali. Aqueles fariseus, aqueles mestres da lei, os saduceus, porque assim eles já tinham se misturado, né, junto com Roma, com o Império Romano, com tudo aquilo ali. Então era mais como uma fonte de riqueza, de dinheiro, e não era mais como a lei de Deus, a boa e justa lei de Deus. Já dos 10 mandamentos de Deus, eles já tinham inventado 500, 600 leis que não vinham de Deus, né? Era ensinamento humano, feito por seres humanos e já não de Deus. Então, eles vê aquele Jesus pregando a verdade, o amor, né? Que nós deveríamos ser bons uns com os outros, perdoar. E isso incomoda aqueles fariseus, aqueles saduceus, os mestres da lei, né? E eles começam a perseguir Jesus, né?
Diz a Bíblia que Jesus até foi ensinar no templo. Ele, menino, ele já ensinava lá no templo, aqueles mestres, aqueles estudados, né? Jesus ensinava eles. Só que isso incomoda, porque era contra Roma, contra o imperador, contra tudo aquilo, né, que tinha se implantado ali entre os judeus. E diz que também nasce ali um camarada chamado Barrabás. Barrabás, por outro lado, ele não estudava as leis de Deus, as leis dos fariseus, dos saduceus, nem de Cristo. Ele era contrário a tudo isso. Ele era um bandido. E, né, o Barrabás era um grande bandido. Ele roubava, assaltava as caravanas que ia para Jerusalém, que ia adorar a Deus, que ia apresentar sacrifícios e levava ofertas em dinheiro, né, para o templo. E então Barrabás ele roubava o dinheiro daqueles homens que viajavam pelo deserto em caminho para Jerusalém para oferecer os sacrifícios. Ele roubava todos eles, né? E eles acreditavam que, quando falava de Cristo, o Messias, que Jesus viria como um grande líder político, né? Eles acreditavam que Jesus ia ser um líder político que ia libertar eles de Roma. Mas eles não entendiam nada, que o reino de Cristo não é neste mundo. Jesus fala depois, né? E o reino dele não era neste mundo. Não era nisso tudo que eles estavam todos envolvidos já. Então, é assim a história desses três homens. Diz que a Bíblia conta que, então, por Jesus pregar a verdade, por falar tudo o que ele dizia, né? Jesus Cristo, ele é perseguido, né? E os próprios judeus entregam ele, né? Entregam ele para ser preso. E Barrabás também nessa época ele vai preso, né? Barrabás está na prisão, ele está preso. E Saulo, ele está estudando, né, entre os rabinos. Então Barrabás está na cadeia e Jesus é entregue a Pôncio Pilatos, né? Ele é entregue a Pôncio Pilatos para que seja morto, porque ele dizia ser o Filho de Deus, ele ensinava a verdade, ele dizia que ele era o Filho de Deus, ele pregava o amor, a bondade, a humildade. Então ele é entregue para Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos, eles ficam com muito medo ali, né, os grandes ali da época, porque eles tinham medo, né, de César, o grande César, que era o imperador romano. Então Pilatos, como governador dos judeus, né, lá, ele interroga Cristo, mas ele não vê culpa nenhuma em Cristo, né? E tinha o costume dos judeus era chegada a Páscoa, e toda Páscoa era libertado um bandido, né? Um bandido era libertado da cadeia. Então Pilatos ele pede, né? Fala ao povo: vocês querem que eu solte Barrabás, o ladrão, ou que eu solte para vocês Jesus Cristo, que é o rei dos judeus? Então eles pedem que ele solte Barrabás, né? E aí que a história de Barrabás bate com a história de Jesus Cristo. Barrabás está na cadeia para ser morto. Ele ia ser pendurado numa cruz, que era assim que eles faziam com os ladrões. Barrabás estava na cadeia. Então o carcereiro vai até Barrabás, né? Ele vai até Barrabás, naquela masmorra,
num lugar escuro, insalubre, muito frio. E ele chama: Barrabás. E ele responde lá no fundo: Sou eu, estou aqui. Eu estou aqui, sou eu, Barrabás. Então o carcereiro vai até ele, e Barrabás já ali pensando: agora eu vou morrer. Eu roubei, eu fiz tudo de errado, né? E agora eu vou ser pendurado numa cruz pelos meus pecados, pelos meus erros. Então o carcereiro chega até Barrabás, ele abre a cela e ele conduz Barrabás até lá fora, né? E Barrabás já fala: acabou, né? Vou morrer naquela cruz pelos meus pecados, pelos meus erros. E quando chega na porta da prisão, o carcereiro fala para Barrabás: seu Barrabás, hoje você vai embora para casa. Ele fala: mas como assim? Eu ia morrer naquela cruz porque eu roubei, porque eu matei, porque eu fiz tudo de errado, pelos meus erros. Eu sei que eu vou para a cruz. Então, aquele carcereiro diz: não, aquele homem, Jesus Cristo, ele vai morrer em teu lugar. Então ele olha para aquela cruz e ele vê aquele homem lá pendurado. O carcereiro diz: está vendo aquele homem naquela cruz, Barrabás? Ele morreu em teu lugar. Jesus Cristo livra Barrabás. Ele livra Barrabás da cruz. E Barrabás, então, ele vai embora. Ele é liberto por Jesus Cristo. Jesus, sem pecado, sem ter feito nada errado, ele morre no lugar de Barrabás. Ele liberta aquele ladrão daquela cruz. Ele dá uma outra chance para ele. Então Jesus Cristo, ele é morto numa cruz, né? Mas ao terceiro dia Jesus ressuscita, ele ressurge entre os mortos, ele se encontra com os discípulos, né? Ele volta aos céus e ele diz que um dia ele vai voltar para buscar aqueles que crê que ele é o Filho de Deus, né? E aquele camarada lá, o Saulo de Tarso, começa então a perseguir os cristãos. Ele começa a perseguir os discípulos de Cristo, os apóstolos de Cristo. Ele colocava eles na cadeia. Ele foi Saulo de Tarso quem mandou, né, apedrejar Estevão. Estevão foi morto, apedrejado. E Paulo perseguia com grande fúria aos seguidores de Jesus Cristo, né? Ele matava muitos seguidores de Cristo, né? Mas o que mais machucava ele, o que mais dava raiva nele é que quando eles eram presos, surrados, mortos, eles não negavam a Jesus. Eles diziam que eles criam que Jesus era o Filho de Deus. E assim, Saulo de Tarso, um dia, ele está andando, né, no caminho de Damasco e Jesus Cristo aparece para Saulo de Tarso e diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? Por que tu me persegue, Saulo? E ali Saulo se converte. Ele crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Saulo se converte e ele começa a pregar
o evangelho que Cristo, que Deus havia escondido de todos, ele então entrega a Saulo. Ele entrega o evangelho da graça de Deus, da fé em Jesus Cristo, que é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, aquele que crê, ele tem a salvação, ele tem os seus pecados perdoados. Então, é assim que acontece com a história desses 3 homens. Barrabás, Saulo de Tarso, que o nome dele é mudado para Paulo. Ele torna-se o apóstolo de Jesus Cristo, o discípulo Paulo, e ele encarregado de anunciar o evangelho que Jesus Cristo sempre falou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a nação, tribo e língua, né? Que você creia no evangelho, que você creia em Jesus Cristo, que ele é o Filho de Deus. E assim eu também imaginava antes. Eu pensava assim: eles dizem que Jesus morreu pelos meus pecados. Mas como assim que Jesus morreu pelos meus pecados? Eu não nasci na época de Jesus, eu nem vi Jesus, eu nem era da época dele. Por que que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, né? Mas assim, todos nós pecamos, todos nós erramos, e por isso nós não teríamos o direito da salvação em Cristo, nós não teríamos o direito da vida eterna, de ser redimido, de ter nossos pecados perdoados. Mas Deus, sabendo que um dia eu iria pecar, que um dia eu iria falhar, Deus, ele é soberano, ele conhece o nosso coração, ele já nos conhecia antes mesmo da gente nascer. Deus já sabia de tudo. Mas graças a Deus, por isso que nós dissemos que a salvação é pela graça de Deus. Graças a Deus que ele já sabendo que lá no futuro, chamado hoje, eu ia nascer, eu ia errar, eu ia pecar, eu ia mentir, eu ia roubar, eu ia fumar, eu ia beber, eu ia fazer tanta coisa errada. Mas ele mandou o seu próprio filho, ele veio, ele morreu numa cruz para que os meus pecados hoje fossem perdoados pelo sacrifício que ele fez naquela cruz. Aí eu entendi. Deus é soberano, Deus é onipotente, onisciente, ele já sabia. Deus, ele conhece o início, o meio e o fim. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabia onde eu ia errar, onde eu ia falhar. Mesmo eu nem ter antes de eu nascer, ele já sabia de todas as coisas. Graças a Deus, graças a Jesus Cristo. Então eu entendo agora que Jesus, ele morreu pelos meus pecados. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mesmo sem eu ter andado lá com ele, sem eu ter visto tudo o que ele fez. Mas assim como ele deu uma nova chance àquele ladrão na cruz, a Barrabás, assim como ele deu outra chance a Paulo, que perseguiu e matou os seguidores dele, de Cristo, ele deu uma chance a todos eles. Ele deu chance a uma prostituta, ele deu outra chance a um ladrão, e até mesmo aquele Judas que o traiu, ele teria outra chance. Se ele não tivesse se matado, ele teria outra chance. Porque Deus é misericórdia, ele é amor e ele te ama. Não importa o que você é, se você roubou, se você é um traficante, se você vive uma vida errada, se você, por falta de condições melhores, você vive uma vida que as pessoas não concordam, que você venha até Jesus Cristo, peça perdão dos seus pecados, se arrependa dos seus pecados, aceita Jesus Cristo como o seu único suficiente Salvador da sua vida, né?
que assim como Ele perdoou no passado aqueles que erraram, hoje também Ele perdoa você. Jesus te ama. E Ele deu a vida por você naquela cruz. Aquela cruz era para mim e para você. Eu creio que era para mim morrer naquela cruz pelos meus pecados. Pelos meus erros era para mim ir para aquela cruz. Era para Barrabás, era para o apóstolo Paulo. Mas Jesus Cristo, Ele morreu no meu lugar. Eu dou graças a Deus hoje, graças a Jesus Cristo que nos libertou da escravidão, do pecado e da morte. Jesus te ama. Creia que Ele é o Filho de Deus e Ele vem um dia. Ele vem buscar aquele que crê nele. Tudo isso, tudo que nós vemos, tudo isso vai se findar. Tudo isso vai se findar. Isso aqui é só uma sombra do que há de vir. Jesus te ama. Deus abençoe sua vida.